A paz, minhas irmãs, meus irmãos, vamos dar início a mais um start da semana, começar a semana bem, falando de papai, para que ele esteja a semana inteira conosco, né, meu irmão? Isso é muito importante. Antes disso, vamos orar, pedir a Deus para que nos ilumine, né, nos encaminhe. Então, me acompanhe aí da sua casa com a sua oração, da tua forma, né? Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, me coloco diante de Ti para pedir, Pai, a sua direção, para pedir que tome a minha boca, que tome os meus lábios e que eu fale apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale, que o Senhor permita, aquilo que vá atingir corações que precisam ouvir a tua palavra, Senhor. Que seja uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra de transformação, de acordo com a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o processo de reconstrução, né? Não é de construção, de reconstrução, né? Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias lá em Isaías 64, 8. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Lá está escrito o seguinte: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Benção. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Amém? Ele não está tirando ninguém de fora. Papai está dizendo que todos nós somos obras da mão dele. Nós somos o barro. Ele é o oleiro. Ele é que nos transforma. Ele é que nos molda. Ele é o que cuida de nós, né, meus irmãos? Meus irmãos, mas nós vivemos num mundo que as pessoas confundem muito, né? Nós confundimos as coisas, tantas coisas confundimos, né, irmão? E uma das coisas que nós confundimos bastante é barro com lama. Existe uma diferença muito grande, meu irmão. O mundo nos vê muitas vezes como lama, mas para Deus nós somos barro. A lama, meu irmão, é aquele, vou dizer assim, é aquele processo de final. A lama é esgoto, a lama é sujeira. A lama é quando se diz, olha, fulano está na lama, ou eu tirei aquela pessoa da lama. Significa, lá sabe, meu irmão, o buraco, significa a lama, significa a doença que não tem jeito mais, que não serve para mais nada, que vai para o esgoto, que é resto, que tem tudo que é ruim na lama, que temos que nos proteger da lama, temos que ficar longe da lama. Mas Deus nos vê como lama. O mundo pode, em algum momento da nossa vida, nos ver, nos enxergar como lama. Mas o Senhor sempre vai nos ver como barro. Porque o barro, ele serve para construção e para transformação. O barro, meu irmão, ele serve para assentar tijolos em construções provisórias. Olha, sabe o que é isso? Construções, coisas novas. O barro, ele pode ser moldado. E quando se tem um oleiro com tanto amor por nós, não temos que nos preocupar. Nós, durante nossa vida, nós somos reconstruídos várias vezes. Nós caímos em erros, cometemos pecados, né? E outras pessoas acabam, às vezes, deformando a gente também, enquanto barros, né? E, às vezes, caímos no chão totalmente deformado. E se não tomarmos cuidado, esse barro que está no chão
Ele pode se transformar em lama durante um período, ele pode se transformar em lama se ele for ali esquecido e largado. Ele não vai passar de lama. Mas Deus, quando vê, quando Ele sente, quando nós pedimos, quando nós imploramos a Ele para que volte a nos transformar, Deus nos resgata. Deus não olha o quanto estamos deformados de pecados, de erros, de falhas, de arrependimentos, né, meu irmão? De mágoa, de tristeza, de tantas coisas que absorvemos desse mundo. Deus nos enxerga como barro, nos toma nas mãos e nos transforma quando nós queremos, quando nós pedimos. Ele vai e nos transforma de novo. Mas, meu irmão, é um processo que volta a acontecer várias vezes na nossa vida, porque nós erramos em várias fases, em vários momentos, em várias situações. Falhamos com nossas famílias, falhamos com amigos, falhamos na igreja, no trabalho, falhamos conosco mesmo. Falhamos e acabamos caindo, nos deformando, e Jesus vai lá, o oleiro vai lá, nos toma pelas mãos e nos transforma, nos corrige. Mas, infelizmente, meu irmão, nós acabamos, às vezes, esquecendo daqueles erros e voltamos a errar, e voltamos a pecar, ou às vezes de outras maneiras. Nós acabamos sendo influenciados por outras pessoas, porque muitas vezes nós queremos nos moldar como outras pessoas, meu irmão. Queremos ser moldados como aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa não é uma influência boa, né? Os moldes do mundo normalmente não são bons. O molde verdadeiro, o molde correto, o molde certo é o molde de Deus. Por isso, Ele nos pega, independente da situação que estamos, e Ele volta a nos transformar. Nos coloca em suas mãos e através do teu amor, do teu carinho, Ele nos transforma, Ele nos perdoa, Ele retira toda aquela impureza que está contaminando o barro. O barro que, dizendo no português, é argila, né? Mistura de argila com água. Está contaminado. E antes que esse barro se transforme em lama, Ele nos corrige. Ele nos coloca de acordo com aquilo que Ele quer que sejamos. E temos o oleiro, temos que ser sempre gratos a Ele. Esse processo, meu irmão, como eu falei, ele se repete por muitas vezes na nossa vida, né? Porque ainda somos aquele barro mole, aquele barro cru, aquele barro que corre o risco de se transformar em lama, que corre o risco de ir para o esgoto, de não servir para nada, de ser dispensado, de ficar com mau cheiro, de transmitir doenças, contaminação. Mas o oleiro cuida de nós. Cuida de nós e nos transforma, e nos reforma, até que chega aquele dia, meu irmão, que nós abrimos nossos olhos espirituais e nós vemos que aquele processo, poxa, não vai acabar mais. Aí então nós descobrimos que esse barro, ele precisa passar pelo forno. Ele precisa passar pelo forno, passar pelo fogo do Espírito Santo, para de uma vez por todas ele não correr o risco de se transformar em lama,
de não ser confundido com lama. Porque depois que nós passamos pelo forno, meu irmão, depois que nós passamos pelo forno, nós nos transformamos em vaso. O vaso de Jesus, o vaso de Deus. Aí sim, as pessoas não vão olhar para nós e nos enxergar como lama, vão nos ver como vaso, vaso de Deus. Onde nós chegarmos, ninguém vai querer nos contaminar, ninguém vai querer transformar a gente em nada, porque vai sempre ter Deus ali do nosso lado, né? Nós vamos sempre estar com Ele, né? E vamos estar cheio do Espírito do Senhor. E não vamos correr risco mais de sermos lama. Nós vamos eternamente sermos de barro, mas o barro passado pelo forno, o barro batizado com fogo, o barro que Jesus preparou, moldou, e ali ele vai permanecer e vai servir de exemplo. Vai servir de exemplo para que outros vasos outros vasos que estão em processo e que volta e meia tem que ser transformados, nós vamos servir de exemplo até que outros barros, né? Outros barros se tornem vaso de Jesus. E é a nossa missão. Nós vamos passar pelo processo várias vezes. Nós estamos passando pelo processo várias vezes. Mas quem sabe nós já não somos aquele vaso que Deus, que Jesus quer? Será que nós já não passamos por esse forno? Cabe a cada um tomar as suas próprias conclusões, né? Para isso, nós temos que passar pelo forno, pelo fogo. Não é fácil também, sabe, meu irmão? Não é fácil. Mas é um processo que temos que passar. Porque uma vez passado por esse processo, não tem mais volta. Não tem. Porque quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos Papai, nós viramos referência, nós nunca mais vamos querer correr o risco de se transformar em lama. Nunca mais vamos querer nos transformar nos moldes do mundo. Vamos querer ser os moldes de Deus, conforme Deus quer que ficamos. E aí sim, seremos felizes, seremos gratos, teremos tudo o que precisamos, porque Deus nada deixa de faltar para nós. Não vamos olhar para trás, não vamos ficar buscando coisas que não interessam para nós mesmos, porque seremos o vaso de Deus. O oleiro cuida, enquanto você busca Ele, enquanto você procurar por Ele, Ele vai te cuidar. Mas te apresse, que vai chegar um momento que você vai ter que tomar a decisão, se não tomou ainda. Passar pelo forno, passar pelo fogo e aceitar de uma vez que você é vaso de Deus, que o oleiro te preparou para você passar pelo forno, e isso é o que Ele espera de cada um de nós. Amém? Esta era a palavra. Isto era aquilo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido que somos de barro, não somos de lama, não somos lama. Deus nos vê assim. Deus nos vê como barro. O mundo pode nos ver como lama, mas Deus nos vê como barro. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus cuide de você, da tua família, né? E que nesses processos de transformação você se apresse para passar pelo forno e não tenha medo, porque depois que você passar, você não vai nunca mais pensar, nunca mais vai ter medo de passar, de voltar
a correr o risco de ser lama. Amém? Deus te abençoe e te guarde.